Olá pessoal, aqui é o professor Bochecha, Carlos Henrique, tudo bem? Olha só, gente, a última parte teórica que eu falei de PA foi a parte 6. E agora eu vou fazer 3 questões para reforçar um pouquinho o que eu falei na parte 6. Então vamos lá. Aqui nós temos nessa questão FGV 2018 o seguinte: os termos de uma sequência são definidos recursivamente por A1 igual a 5 e AN, ou seja, um termo qualquer, é o AN-1, ou seja, o antecessor somado com 2. O que ele está fazendo aqui com a gente? Ele está definindo uma PA. Isso aqui é definição de PA. Tá? Onde o primeiro termo é 5 e a razão é 2. Tá? Isso para todo n natural, n maior ou igual a 2. Então, ó, o segundo termo é o primeiro mais 2, o terceiro termo é o segundo mais 2 e assim por diante. Sendo assim, a soma dos n primeiros termos dessa sequência será dada pela expressão, então tem que escrever a expressão que representa a soma dos termos. Só que a soma dos termos, ele é calculada de que maneira? Sn é A1 mais AN vezes n sobre 2. Então, quem é Sn? A1, que vale 5, mais, o AN eu não sei qual é. A N aqui é o AN menos 1 mais 2. Só que eu tenho que escrever uma fórmula para o AN. Para escrever essa fórmula, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula do termo geral. O que diz a fórmula do termo geral? A1 mais N menos 1, que multiplica R. Então, nós temos ali que o A1 vale 5. E a razão é isso daqui, ó. A razão é a 2, é o acréscimo, né? Então, a gente tem N menos 1, que multiplica 2. Agora é só distribuir aqui, olha. A gente vai ter 5 mais 2n menos 2. Ou seja, 2n somado com 5 menos 2, 3. Então, no lugar aqui do AN, eu vou colocar aquela expressão que eu acabei de determinar, que é 2n mais 3. Tudo isso multiplicado por n e depois dividido por 2. Então, vamos dar uma arrumada nisso. 2n, 5 com 3, 8, vezes n sobre 2. Então, distribuindo aqui, eu tenho 2n ao quadrado mais 8n sobre 2. Então, a soma dos termos é 2n ao quadrado por 2 dá n ao quadrado e 8n por 2 vai dar 4n. Então, essa é a soma dos termos que a gente encontra aqui na letra D. Vou fazer mais 2 questões envolvendo esse tipo de raciocínio. Vamos lá? Gente, aqui nessa questão da PUC, ele me diz que numa progressão aritmética de razão R e primeiro termo 3, a soma dos n primeiros termos é 3n ao quadrado. Ora, se ele me dá a soma dos termos em função de n e me diz que é uma PA, ele nem precisaria colocar aqui que o primeiro termo é 3. Por quê? Segundo o que a gente viu lá na parte 6 da teoria de PA, o que é o S1? O S1, ele é o próprio A1, tá? Então, quando a gente vem aqui nessa fórmula e troca o N por 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 3 dá 3. Então, olha, quem é o S1? É 3 vezes 1 ao quadrado, ou seja, dá 3. Logo, o A1 vale 3. Não era necessário colocar isso daqui, porque ele já afirmou ali que é uma PA, tá? E ele me deu essa soma dos termos. Agora, se eu calcular o S2, isso é 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Mas o que é o S2? O S2 é o A1 somado com o A2. Dessa igualdade aqui, a gente consegue encontrar o segundo termo. O primeiro termo ele vale 3.
Então, o segundo mais 3 é igual a 12. Logo, o segundo vale 12 menos 3, que é 9. Ora, ele afirmou que é uma PA. Se eu tenho o primeiro termo, que é 3, e tenho o segundo termo, que é 9, como que eu faço para encontrar a razão dessa progressão? É só pegar um termo menos o antecedente. Então, 9 menos 3, isso vai dar 6. Opção correta, letra C. Agora nós vamos fazer uma questão um pouco mais difícil. Então, gente, nessa questão aqui é uma questão discursiva. Se vocês forem lá na parte 6 da teoria de PA, eu mostro todos os detalhes como que a gente prova que uma sequência é uma PA através da fórmula da soma dos termos. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui para responder essa letra A, então ele me dá a soma dos n primeiros termos, diz que é isso daqui. Verifique se a sequência é progressão geométrica ou progressão aritmética ou nenhuma das duas. Justifique sua resposta. Então, nós temos que encontrar primeiramente o termo geral. E o termo geral de uma sequência a gente calcula assim, através da soma dos termos. É o SN menos o SN menos 1. Para entender o que está escrito aqui, coloque lá na parte 6 da teoria, tá? PA, parte 6. SN eu já tenho. Eu tenho que calcular SN menos 1. Então, isso aqui é N ao quadrado sobre 3. E aqui vai ser N menos 1 ao quadrado sobre 3. Então, a gente vai calcular isso. Aqui é o meu AN, tá? Então, a gente tem N ao quadrado sobre 3 menos, produtozinho notável, né? N ao quadrado menos 2N mais 1 sobre 3. Então, agora a gente vai trocar o sinal ali. Vai ficar N ao quadrado menos N ao quadrado mais 2N menos 1 sobre 3. Como o denominador é o mesmo, é só repetir. A gente cancela isso daqui. Sobrou 2N menos 1 sobre 3. Esse é meu termo geral. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o antecedente desse termo geral. Ou seja, eu vou substituir o N por N menos 1. Então, vai ficar assim, 2 vezes N menos 1 sobre 3. Então, aqui no lugar do N eu coloquei N menos 1. Ficou assim, distribuindo, eu tenho 2N menos 2 menos 1 sobre 3. Ou seja, 2N menos 3 sobre 3. Agora que eu tenho o termo geral e tenho o seu antecedente, como que eu faço para provar que isso daí é uma PA? Basta pegar o AN menos o AN menos 1 e verificar se vai dar uma constante. Então, vamos lá. O que vai dar AN menos o AN menos 1? Então, eu tenho 2N menos 1 sobre 3 menos 2N menos 3 sobre 3. Como o denominador é o mesmo, eu vou repetir. Repito 2N menos 1. Aqui vai trocar o sinal, né? Menos 2N mais 3. Então, vai cancelar isso com isso. Sobrou 3 menos 1, 2. Sobrou o quê? 2 terços. Então, numa sequência onde um termo qualquer menos o antecedente é constante, ou seja, um número, quer dizer o quê? Que essa sequência é uma PA. Tá? Então, já provamos aí que é uma PA. Ele perguntou para verificar se é PA ou PG ou nenhuma das duas. Já verificamos que é uma PA. Será que existe a possibilidade de ser uma PG? Para provar que é PG, apesar de a gente não ter estudado ainda, ao invés de subtrair, vocês vão ter que dividir. Mas ao dividir isso daqui por isso, vai ficar assim, ó. 2N menos 1 sobre 3 dividido por 2N menos 3 sobre 3. Então, o resultado deu 2N menos 1, porque vou simplificar os denominadores, por 2N menos 3. Ou seja, o quociente aqui não deu uma constante, deu uma expressão que tem uma variação, depende de N. Então, isso daqui não é constante. Não é constante, ou seja, depende do valor de N. Implica que o AN não pode ser uma PG. Opa, não é PG.
Então, implique a N não é PG. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.